Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver dicas para escolher os capacitores em circuitos de fontes chaveadas. Nesse tutorial eu vou dar algumas dicas que poderão ajudar você ao lidar com os capacitores das fontes chaveadas. E esse é um dos tópicos que causa muitas dúvidas nos técnicos, tanto no projeto quanto na manutenção. Vamos lá? Todo mundo sabe que tem que ter cuidado com os capacitores usados em fontes chaveadas. Não é como aqueles capacitores usados nos retificadores comuns. Mas por quê? Hoje em dia, os circuitos integrados para fontes chaveadas evoluíram muito, mas os capacitores nem tanto. E esse é o calcanhar de Aquiles desse tipo de circuito. O primeiro cuidado é contra a interferência eletromagnética. O principal componente causador de interferências eletromagnéticas é o transistor FET de comutação. Veja o exemplo da fonte Buck da figura. Quando o FET de potência Q1 está ligado, a corrente flui ao redor do circuito conforme indicado pelas setas na figura. Quando o FET Q1 é desligado, aparecem oscilações de tensões no indutor. Isso porque o diodo não liga de imediato. Então, enquanto o diodo não liga, aparecem umas oscilações de tensão sobre o indutor. E essas oscilações podem causar interferências eletromagnéticas com frequências na faixa de 20 a 100 MHz. Uma forma de diminuir essas oscilações é colocar o clássico circuito do snubber RC em paralelo com o transistor, um snubber com um capacitor de cerâmica e um resistor de filme de carbono, como mostra a figura. O snubber funciona porque quando o FET desliga e para de fornecer corrente, o capacitor snubber fornece corrente suficiente para que a taxa de mudança de corrente através do indutor diminua, diminuindo a ondulação do diodo. Se os valores dos componentes do circuito snubber forem selecionados apropriadamente, eles poderão amortecer qualquer ondulação que ocorra. Mas nem tudo são rosas, e o circuito snubber RC pode reduzir a eficiência geral do regulador de tensão, e reduzir a eficiência não é bom. A perda de eficiência aparece mais em cargas leves, porque a potência gasta no snubber é relativamente constante, e independente da corrente de carga de saída. Mas já tem novidades por aí. Alguns módulos de fontes chapeadas mais modernos já vêm com snubber RC dentro do chip. Você economiza componente e a eficiência aumenta. Isso não pode ser ruim, jamais. Mas a questão vai além do snubber. Tem os capacitores. Veja que tem 3 no circuito. Os capacitores de entrada e o capacitor de saída em paralelo com a carga. O importante no capacitor eletrolítico de entrada é a corrente nesse capacitor. Essa corrente é função do ciclo de trabalho, duty cycle, que é a relação entre o tempo total e o tempo de ligado. Essa corrente pode ser calculada pela equação da figura, onde aquela letrinha D é o duty cycle. O pior caso ocorre quando o duty cycle for de 50%, ou seja, a tensão de entrada Vin for igual a 2 vezes a tensão de saída Vout. Nesse caso, a corrente de entrada em RMS é igual a metade da corrente de saída. O problema do capacitor de entrada é o aquecimento causado pela resistência série interna, o famoso ESR. Quanto maior o ESR, vou chamar assim, maior o aquecimento. E aqui vai a primeira dica. Escolha um capacitor de entrada com o ESR mais baixo possível. Claro que isso pode encarecer o capacitor. O mesmo cuidado você deverá ter ao substituir esse capacitor na manutenção. Escolha sempre o melhor. Quanto ao capacitor eletrolítico, tem outra dica. Se você escolher capacitores de tântalo, eles devem ter uma tensão nominal de pelo menos 2 vezes a tensão máxima de entrada. Você deve ter notado que tem um capacitor em paralelo com o capacitor eletrolítico, ou capacitor de passagem. Esse capacitor é recomendado para desacoplamento de altas frequências. Aqui tem mais uma dica. Escolha para essa função um capacitor de cerâmica com uma tensão nominal de pelo menos 1,5 vezes a tensão máxima de entrada. Mas o capacitor que chama mais a atenção é o capacitor de saída, que forma junto com o indutor um filtro LC. O trabalho desse capacitor é filtrar a onda quadrada da tensão de entrada do circuito e gerar uma tensão regulada constante em sua saída. No conversor Buck, sob condições normais, a corrente média no indutor IL é igual à corrente de saída IOUT. Devido à entrada ser uma onda quadrada, a corrente do indutor não é constante, mas oscila entre um valor máximo e um valor mínimo, conforme a tensão de entrada liga e desliga. A diferença entre o máximo e o mínimo é chamado de ripple de corrente do indutor.
No filtro LC de saída, a função do capacitor é manter uma tensão de saída constante e limitar quaisquer picos de tensão. Na prática, é virtualmente impossível eliminar a variação de tensão na carga. O resultado é que aparece uma oscilação entre um valor máximo e um valor mínimo. Essa variação também é chamada de ripple, mas agora de tensão. A ondulação de tensão é uma função da corrente e da ondulação do indutor, da frequência de comutação e do ESR do capacitor de saída. Então, o segredo é escolher os componentes de forma a termos o menor ripple possível. Agora vem mais uma dica. Escolha o indutor de forma a manter o ripple de corrente ao redor de 20 a 30% da corrente contínua máxima da saída. Os circuitos integrados modernos exigem um ripple de tensão de saída ao redor de 5 mV a 100 mV. Então tem outra dica para a escolha do nível do ripple de saída. Veja na figura os perfis dos níveis de ripple aceitáveis para os conversores Buck para uma tensão de saída de 2 volts. Selecionar o capacitor de saída não é tarefa fácil, mas eu vou dar algumas dicas, e essas foram criadas por Steven Kipping. A dica é: escolha o capacitor com ESR máximo igual à variação da tensão de saída sobre a variação da corrente no indutor. Outra dica é: escolha o valor do capacitor que seja igual ou maior do que o valor dado pela equação da figura. A corrente é a corrente máxima no indutor. E a tensão de saída é a tensão de pico, somando o máximo da tensão de ripple. Mas aqui tem que ter cuidado. Mesmo um capacitor com baixa ESR pode sofrer sobreaquecimento se a sua taxa máxima de corrente de ripple, que é descrita como Ripple Current Rating, for atingida. Esse dado está lá. Onde estão todas as informações? Estão nos datasheets. Nesse caso, nos datasheets dos capacitores. Isso tudo porque a exposição prolongada às altas temperaturas pode causar uma evaporação gradual do eletrólito, que é um líquido, aumentando o ESR e causando ainda mais aquecimento. Isso leva a um ciclo vicioso, que por sua vez leva à queda de capacitância e, finalmente, à falha, mais conhecida como fogo no parquinho. A dica aqui é que o aumento da temperatura dentro do capacitor deve ser limitado a uma variação que fique entre 5 a 10 graus centígrados acima da temperatura ambiente, e isso é função da potência em watts gasta no capacitor. Então, você deverá observar a potência máxima dissipada pelo capacitor em watt. Sim, o capacitor também tem uma potência ativa máxima permitida. Não é como a resistência, que toda a corrente é transformada em calor, mas o capacitor também tem a sua resistência interna. Então, a potência ativa no capacitor é função dessa resistência interna, ou ESR. Por isso, a equação da potência só leva em conta essa resistência interna, e por isso ela é tão importante. A equação da potência é famosa I2R, onde o R, nesse caso, é a resistência interna, o ESR, e a corrente é a corrente de ripple no capacitor. Claro que também tem dicas para diminuir o aquecimento dos capacitores de saída. A primeira é que capacitores com maiores volumes têm menor ESR. Então, use capacitores com tensão nominal bem acima da tensão de trabalho. Quanto maior a tensão nominal, mais volume, maior é o capacitor. Agora, outra dica para a montagem: monte os capacitores o mais próximo possível dos transistores de comutação. Isso diminui o comprimento das trilhas do circuito impresso, evitando as indutâncias. E a última dica: mantenha os capacitores longe das fontes de calor do circuito, como os diodos, resistência de potência, etc. Você viu neste tutorial uma série de dicas para ajudar você a escolher os capacitores das fontes chaveadas. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!